Prestar os primeiros socorros é uma atitude que pode salvar vidas. Você sabe direitinho o que fazer quando percebe que algum bebê está engasgado? Vocês sabem muito bem que a gente aqui no Sinta-se Bem adora trazer conhecimento que é muito útil para o teu dia a dia. E hoje o papo é justamente sobre uma coisa que todo mundo tem que saber. Independente se for para bebê, para criança, para adulto, mas é quase que uma disciplina que todo mundo devia seguir e ter isso no currículo, porque a gente diversas vezes na vida passa por situações que precisa, mas na maior parte das vezes não sabe direito o que fazer. O bate-papo hoje é aqui com o meu querido Paulo Viana, que é socorrista. Paulo, bem-vindo ao Sinta-se Bem. Obrigado por ter aceito o convite da gente. E a gente vai falar sobre primeiros socorros. Claro, primeiros socorros tem bastante coisa que a gente pode conversar sobre, né? Hoje, mais especificamente, a gente vai falar de primeiros socorros com bebês que sofrem engasgos. Muitos pais e mães passam ainda por esse tipo de situação com os seus filhos, bebês, né, Paulo? Ainda é bastante comum. As pessoas digam, nossa, mas pleno século XXI ainda existe bebês que são vítimas de talvez ou até óbito por engasgamento. Isso é mais comum do que a gente pensa que é, né? Sim, isso acontece muito, então, né, no nosso dia a dia, então, um engasgo, então, com bebês, né? Que muitas das vezes, então, né, os próprios pais, às vezes, acabam ficando assustados naquele primeiro momento e, às vezes, acabam não sabendo fazer a manobra, né, necessária para desengasgar, então, esse bebê ali daquele engasgo. A gente está aqui com o nosso ator principal da matéria hoje, que é o bebê, que a gente vai explicar para vocês como fazer uma manobra quando a gente diagnostica, a gente percebe que existe esse engasgo acontecendo. Mas antes de explicar, mostrar para o pessoal aqui como a gente pode fazer esse primeiro socorro, quais são os principais sintomas de um engasgo no bebê? Que às vezes eles não alarmam tanto, eles são um pouco mais silenciosos. Como os pais podem perceber que o bebê está num quadro de engasgo? Sim, isso aí é muito importante, né? Então, o pai, né, ou a mãe, então, quando percebe, então, que a criança, né, o bebê, então, tá ficando ali com os dedos, né, arroxados, né, com a boca ali, então, cianótica, né, com até o próprio rosto, né, o pezinho ali roxo, esse bebê, né, ele pode, né, tá engasgado ali com um leite ou alimentação ali que foi oferecido a ele. Então, esses são um dos sinais, então, e sintomas, né, que os pais têm que ficar bem atentos em relação quando estão amamentando ou após, né, a amamentação a este bebê. Perfeito, Paula. Antes da gente entrar na manobra em si, quais são os cuidados que a gente pode ter com o bebê durante a alimentação ou a amamentação para não ocorrer esse quadro de engasgos? O que tu daria uma dica para o pessoal tomar, ter cuidado ou ter atenção para que isso não ocorra? Uma dica, então, importante, né, para as mães, né, sempre amamentar, então, este bebê, né, de cabeceira, então, elevada, né, e seguir ali as regras, né, de pós-alimentação, aquelas dicas ali de como alimentar o bebê ali adequadamente, então, para a gente, né, evitar que esse tipo, né, de engasgo aconteça com esse bebê. O que os pais devem fazer, ou quem estiver com o bebê ali, que perceber esse quadro? Bom, identificou então que um bebê, né, tá engasgado, né? A primeira medida, então, é pedir ajuda, né? Então, a gente, né, pede ajuda, liga, então, para um serviço de emergência. Enquanto, então, esse serviço de emergência está a caminho, né? Essa pessoa, esse pai, essa mãe, pega, então, essa criança, né? Coloca, então, esse bebê no seu antebraço, tá? Firmando, então, a cabeça, né, desse bebê. A mão, ela segura Isso. A cabeça embaixo. A mão segura ali a cabeça ali, né? Na região aqui, né, da mandíbula, né, do maxilar ali, a cabeça sempre um pouco mais baixa que o restante do corpo, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai dar 5 tapinhas então nas costas desse bebê, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tá, a gente pode ser, não precisa colocar muita pressão, mas ao mesmo tempo tem que colocar uma força ali, até mesmo, né, para esse alimento, né, esse leite, para esse bebê expelir para fora, né?
não teve retorno, né, nesse procedimento. Então, vira, né, a criança de barriga para cima, apoia então no outro antebraço. Segurando com a mão a cabeça Segurando novamente. então com a mão ali, né, a cabeça novamente. Então, faz, né, as compressões com os 2 dedos, né, 5 compressões também na região do tórax, então, desse bebê, né. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E se o bebê então não desengasgou, né, tanto na primeira, na segunda, né, manobra, né, a gente continua fazendo essa manobra até que chegue então o socorro especializado. Perfeito, só para identificar quem não sabe mais ou menos onde é a região do tórax, para fazer Isso. a manobra. É na linha então, abaixo da região, né, a gente na linha imaginária então dos mamilos, né, a gente então No traça meio. isso no meio, a gente traça então uma linha, né, imaginária ali abaixo dos mamilos, onde a gente vai fazer as compressões ali com os 2 dedos, tá, 5 compressões, tá? E nas costas então é na parte, né, gente, da escápula ali que a gente vai então dar, né, fazer então essas 5 compressões ali, né, de forma então firme, tá, gente, e forte ali para esse bebê expelir para fora então esse leite, né, ou essa comida que ele ingeriu. Muito importante é que esse tipo de procedimento ele não substitui o atendimento posterior especializado, né, Paulo? É Sim. para a gente fazer, e mesmo que a criança desengasgue, é interessante ela passar por uma avaliação especializada depois. Sim, é muito interessante, tá? Enfim, se o pai ou a mãe tá sozinho em casa com essa criança, pede ajuda então pro vizinho, né? Ligue para um familiar, ligue então para um serviço de emergência ou para o médico assistente, né, dessa criança, porque precisa sim passar para uma avaliação para ver realmente, né, se não ficou com algum problema, né, passar por uma avaliação ali para ver se tá tudo ok. Isso aí então é muito importante. Perfeito, pessoal. Tomem notas e muito importante, compartilhem esse conhecimento com quem vocês sabem que precisa desse conhecimento, precisa dele, porque é uma coisa que é interessante todo mundo saber, até quem não tem bebê, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar auxiliar alguém, né? E querendo ou não, primeiros socorros, eles podem salvar vidas. E é muito importante a gente estar ali disposto e preparado para quando isso ocorrer, a gente poder ser uma dessas pessoas que ajuda a salvar. Sim, né? Se a gente tem noções básicas, então a gente pode ajudar qualquer pessoa, né? Num final de semana, de repente está numa praça, né? Um filho de um vizinho, de um casal de amigos, de repente se engasgou, e se a pessoa sabe fazer essa manobra, então ela pode sim salvar e ajudar então essa vida. Paulo, muito obrigado pela tua participação e por compartilhar com a gente. Obrigado, eu que agradeço o convite. Esse conhecimento tão bacana. E tu que está assistindo essa matéria, que curtiu, vai lá no nosso canal do YouTube. Se tu ainda não te inscreveu, aproveita e te inscreve. E compartilha aí nas tuas redes sociais, compartilha com os teus amigos. Isso aí que eu tenho certeza que eles vão curtir bastante. E que seja necessário um dia que eles precisem utilizar, tu vai ser o cara que levou esse conhecimento para eles. Até a próxima, pessoal.